Povo de Deus, Salmo 40. Oração para livramento ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esse é o título na minha Bíblia, Plenitude, ok? Esse Salmo 40 é um salmo de ação de graça, que também tem uma parte que é messiânica, né? Principalmente ali de versículo, a partir do versículo 6, ali, alguns dizem até o versículo 10. Okay? Então tem partes aqui messiânicas, ou seja, que fala sobre Messias, né, que os estudiosos entendem que está profeticamente falando de um tempo futuro. Nós já conversamos aqui que eu entendo que até mesmo o salmista, dificilmente o salmista, quando ele fala isso, ele está visando o Messias, ele tem uma ideia do Messias que nós temos hoje. Então, muitas vezes ele é usado e ele não tem nem noção do que está sendo usado, porque a visão dele é uma visão limitada para o tempo dele, né? Ele não consegue ver além disso. Isso no geral, né? Isso no geral, né? Há alguns profetas que declaradamente falam de um futuro e eles sabem que estão falando do futuro. Só que Salmo é um livro de adoração, né? É um livro que não tem uma característica profética, no sentido assim, diretamente com um profeta falando, vamos dizer assim, mais especificamente. Aqui o salmista, seja Davi ou qualquer outro salmista, ele não é apresentado como um profeta, ele é um adorador, ele está cantando, ele está adorando a Deus, ele fez um cântico. E muitas vezes a inspiração vem e você não fica avaliando a inspiração simplesmente acontece e flui naturalmente, né? O autor que faz uma poesia, que escreve um filme, escreve um livro, um romance, né? Isso, escreve uma poesia, ele fica, na medida que a inspiração vem, ele fica ali questionando, fica analisando a inspiração, ele flui. E aí você vê aqui que, pela influência do Espírito Santo, ele está falando profeticamente. Então é um salmo de ação de graça, que tem uma mistura ali, né? Profética também. E também o salmo que você vê que está pedindo livramento. Ao mesmo tempo que agradece, ele pede livramento. E tem também a questão aqui profética, messiânica, que nós iremos falar um pouco mais. Então, eu esperei versículo primeiro, esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ó, esperei com paciência no Senhor. É bom lembrar que o salmista, que está esperando pacientemente no Senhor, ele se relaciona com esse Senhor e ele conhece esse Senhor dele. Ele sabe que esse Senhor, ele pode dar o sim e dar o não. E nós já vemos aqui vários salmistas, até alguns salmos que é falado que é de Davi, ele reclamando não, ele expressando a demora de Deus, falando sobre o silêncio de Deus. Então o salmista que está dizendo que ele está esperando e ele aceita, ele espera, ele se relaciona com um Deus que ele sabe que nem sempre responde da maneira que nós queremos, até mesmo pelo contrário. É mais normal ele responder, ele agir de uma forma que nós não esperamos que ele age. Né? Deus muitas vezes ele tem um comportamento muito mais diferente do que nós esperamos, do que um comportamento que combina com a nossa expectativa. Porque ele é Deus e nós somos pó, nós somos seres humanos. Isso é o natural. O humano não bater muito com o divino. As expectativas humanas, os pensamentos humanos, porque afinal de contas, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, é normal. O pó, o passageiro, não combinar e não equacionar bem com o divino. É o natural. Então é interessante que quando nós nos relacionarmos com Deus, quando nós esperarmos em Deus, nós precisamos esperar em Deus considerando a realidade de nós estamos nos relacionando com Deus. Nós estamos nos relacionando com um ser que nós entendemos que é Deus. E por ser Deus, isso não vai bater muito bem. As expectativas serão diferentes. Esse salmista sabia desse Deus que ele era, né? E mesmo assim ele esperava nele, né? Ele aceitava o Deus
como ele é. E você, meu irmão? E você, minha irmã? E eu? E nós? Tá vendo? Versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Tá vendo? É um salmista. Se é Davi, é um adorador, é um servo do Senhor. O que eu aprendo aqui? Sim, o povo de Deus, um servo do Senhor, ele pode cair em um tremendal de lama, como diz aqui o salmista. Então, quem está em pé, olhe para que não caia. Você é servo do Senhor, mas tem que vigiar. Você é uma serva do Senhor, mas tem que se preparar, tem que usar as armas espirituais. Porque se você tem uma vida relaxada, só de frequência de igreja, se você continuar só nessa a ideia, aquelas pessoas ficam só naquela ideia arcaica, errada, de resumir vida cristã a frequentar a rituais, sem um aprofundamento das doutrinas, sem entender, sem se aprofundar nos estudos, né? A tendência é se envolver com pecado, com tremendal de pecado, né? Porque se você não se envolve profundamente com a causa de Deus, em alguma coisa você está se envolvendo, uma pessoa está se envolvendo profundamente, né? Se a pessoa não se envolve muito com Deus, ela se envolve muito com outra coisa. E aí ela pode, frequentando a igreja, ela pode cair em um tremendal, vamos dizer essa expressão aqui, lá na Bíblia Plenitude. Tremendal de lama. Cuidado, olhe, trabalhe, para que você não entre nesse tremedal de lama. Versículo 4, versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando acontece um novo cântico em nossa vida, hein? Sabe quando acontece um novo cântico em nossa vida? Quando acontece uma nova experiência. Quando não acontece uma nova experiência na nossa vida, o nosso cântico é sempre velho. Então, se aconteceu um negócio na tua vida, uma coisa especial, uma bênção de Deus, lá atrás, o que você faz? Você adora por aquela bênção, aleluia, aconteceu. Aí se para de acontecer bênção, se para de acontecer experiência, você não vai viver aquele momento de maneira especial como daquela maneira. Você até adora a Deus, mas aquele momento da bênção, aquele momento é um momento especial, sabe? Tem dia que é o dia do teu aniversário. Todo dia você vive. Mas tem um dia que é o dia do teu aniversário. Aquele dia é especial. Aquilo só acontece uma vez no ano. Então é um dia diferente. O dia das mães, o dia dos pais. É um dia diferente, não é isso? O dia do casamento, né? O dia do nascimento do filho. Então, tem momentos que isso acontece de tempo em tempo e você comemora. Então, o cântico novo é quando você tem um novo momento com Deus, houve algum acontecimento diferente e aquilo exulta o teu coração e você adora. A grande pergunta é: quando é que foi que teve um cântico novo na sua vida? Quando é que foi que teve um cântico novo em minha vida? Porque nós precisamos ter cânticos novos, né? Aqui o salmista está dizendo, ele pôs no lábio um novo cântico. Ou seja, ele proporcionou ao salmista um novo cântico. Deus tem proporcionado a mim, a você, a todos nós um novo cântico. Se isso não tem acontecido, nós precisamos buscar isso. Isso não pode ser como aniversário. Isso não pode ser como o Dia das Mães, Dia dos Pais, que é uma vez no ano. Não, isso precisa ser uma constância em nossa vida. Durante o ano todo, provarmos do Senhor e teve motivo de um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os povos da terra. Então, que o Senhor venha a nos proporcionar nessas semanas especiais que nós estamos vivendo, essa busca especial ao Senhor, né? Que Ele venha a proporcionar a nós um cântico novo. Não só nos tempos de busca maior, mas que esse tempo de busca maior possa continuar sendo vivido em nossas vidas, em nossos momentos, mesmo que seja em uma intensidade menor, mas que tenha momentos com o Senhor, que Ele traga cânticos novos na minha vida e na sua vida. E muitos verão essas coisas, que as pessoas vejam e temerão Ele do Senhor. As pessoas possam temer vendo a manifestação do Senhor na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, e confiarão no Senhor. E além de nós recebermos a bênção, adorarmos, nós teremos testemunhos para que as pessoas possam ser influenciadas a temer ao Senhor. Aleluias. Oh, que o Senhor faça isso em nossas vidas. Que possamos querer isso, buscar isso, essa realidade nova.
Versículo 4: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pendes para o arrogante, nem para os afeiçoados à mentira. Tá vendo? Então, uma pessoa que confia. Olha o detalhe aqui, ó. Olha a conclusão que podemos chegar aqui. Quem se envolve com pessoas que têm tendência à mentira, à arrogância, que tem aproximação com essas pessoas, as más conversações corrompem o bom costume. Me diga com quem andas e te direis quem tu és. E aí isso vai acabar influenciando na confiança. Pessoas assim vai minar a sua confiança com o Senhor. Andar com pessoas mentirosas, andar com pessoas arrogantes, isso vai minar a sua confiança no Senhor, porque as pessoas vão te influenciar a confiar em atos de arrogância, a confiar em jeitinho brasileiro, nas mentiras. Entendeu? Nossa confiança tem que estar no Senhor. E mais uma vez eu falo, como sempre falo aqui na nossa devocional, a tua confiança não pode ser no teu contato que tem dinheiro, naquele tio, naquele parente, naquele conhecido que tem dinheiro e você pode ir lá e sempre que você vai lá ele te ajuda. Não, a tua confiança não pode ser nele. Ele tem que ser visto como ferramenta na mão do Senhor. Eu sempre falo sobre isso aqui, é muito importante nós entendermos isso. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Está vendo? Versículo 5. Então ele reconhece que Deus tem feito na vida dele. Como tem sido na minha vida, hein? São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Eu tenho visto isso na minha vida, na sua vida. Se não, vamos buscar essas coisas. Precisamos viver em função disso. E agora aqui, ó, versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requereis. Então eu disse: Eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Tá vendo? Versículo 8: Agrada-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Aqui já é uma expressão messiânica. Eu vou ler aqui para você a Bíblia na minha Bíblia Plenitude, a nota de rodapé do capítulo 40, do 6 ao 8. O autor de Hebreus aplica esses versículos a Jesus, mostrando que o seu sacrifício, uma vez por todas, na cruz, foi a substituição dos holocaustos, ano após ano. Então você vê que esse texto aqui é usado, esse texto de capítulo 10, de 5 a 9, mais especificamente aqui os versículos 6, o versículo 6, ele é citado lá no Testamento. Ou seja, aqui é um salmista que ele é messiânico, porque ele fala de um futuro lá eterno, onde na verdade esse sacrifício, aquele sacrifício de animais, ia ser trocado pelo único sacrifício que era Cristo. O último a ser sacrificado era Cristo. E a partir de Cristo, a adoração seria em espírito e em verdade, e o holocausto, o Romanos já fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora, então, o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Não tem essa música? Abro mão dos meus sonhos e da minha vontade. Então, o sacrifício sou eu. Então, não é mais aquele sacrifício de animal, que é uma coisa muito externa. Aqui é interessante que o salmista ele está vivendo no mundo do Velho Testamento, aonde a adoração ainda era feita por meio de sacrifício. E ele consegue perceber que para Deus o relacionamento com Ele vai além do sacrifício. Porque o povo judeu ele é muito apegado a rituais externos. Ele é muito preocupado em fazer atos religiosos. Tanto é que eles falam assim: eu sou filho de Abraão, eu sou circuncidado. Aí depois fala assim: rapaz, Deus pode até das pedras suscitar filhos a Abraão. Aí Jesus, quando chegou, deu umas pancadas nele e falou assim: olha só, as meretrizes, né, entrarão primeiro no reino de Deus antes de você. Cara, rapaz, isso aí é uma pancada que Jesus deu, cara. E o pessoal fala, quando a gente fala sobre Jesus, que às vezes um pastor sendo duro com uma ovelha,
falando mais verdade. Mas Jesus não era assim. Rapaz, que Jesus você conhece da Bíblia, cara? Jesus chamou o pessoal de raça de víbora, quebrou lá o negócio dos cambiadores. Falou em Lucas 12 lá que você não deve temer aos homens, temer a Deus que manda para o inferno, sabe? E aí Jesus falou para os discípulos, rapaz, as prostitutas vão entrar no reino de Deus primeiro que vocês. Né? Os caras que pegaram pedra para atacar nele. Algumas palavras que Jesus deu, os caras pegaram foi pedra para atacar nele. Se Jesus não usasse o poder dele, ele seria apedrejado, filho. Entendeu? Então o pessoal tem uma visão muito errada de Cristo. Então Cristo está lá e sempre pregou uma verdade. Então, esse salmista aqui, ele compreendeu a essência do cristianismo. Ele compreendeu a essência. Entendeu? E aí ele entendeu que Deus está muito mais interessado na adoração, no sacrifício interno, na adoração verdadeira do coração, de que em rituais externos. Né? Aí a exortação dos profetas vai ser o seguinte: ó, vocês precisam circuncidar o coração e não só o membro. Porque ele já está cansado desses rituais externos. O salmista ele consegue perceber lá no Velho Testamento que Deus está mais interessado no teu interior do que no seu exterior. E esse texto também acaba sendo messiânico, porque é justamente isso que vai acontecer no Novo Testamento. Olha só, para com esse negócio de sacrifício, não tem mais sacrifício de animal nenhum. O último sacrifício foi Cristo e agora a adoração é espírito em verdade. Eu estou visando muito mais o teu interior do que o teu exterior. E ainda muitas pessoas ainda confundindo isso, achando que a adoração é frequência de igreja, são atos externos. Sim, o atos externos está composto no pacote, mas ele depende exclusivamente, totalmente do alicerce interno. Sem alicerce interno não tem construção de adoração. A casa cai, filho. Percebe? É interessante aqui que o salmista consegue perceber essas coisas. E ele fala no versículo 7 aqui de livro, né? Então eu disse, eis que estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Aqui no contexto do Velho Testamento, pode ser que de respeito à lei, né? A lei fala do homem, a lei de Moisés falava da realidade do homem. Então, em um primeiro momento, ele pode estar falando aqui simplesmente lá das normas da lei de Moisés, que fala sobre a realidade do pecado humano. Mas outros autores vão dizer aqui que, na verdade, aqui, profeticamente, na sua poesia, e sem até mesmo ele entender o que estava falando, muitas vezes, ele está falando das questões espirituais. Esse rolo aqui, esse livro aqui é o livro da vida. Porque o Novo Testamento apresenta a nós o livro da vida, onde as pessoas serão julgadas. Todos os nossos atos estão escritos nesse livro da vida. Desde o Velho Testamento, já Deus dando já sinais, revelando as realidades espirituais para os profetas e para os salmistas, para os adoradores. Tá vendo? Dentro do meu coração está a sua lei. E profeticamente, por isso que esse versículo, final do versículo 8, tá? Dentro do meu coração está a sua lei. Esse texto é visto como messiânico, porque há uma profecia lá de que no final dos tempos, né, a lei vai ser colocada dentro do coração das pessoas. Aí que vai vir, segundo algumas perspectivas escatológicas, a restauração do povo judeu, né, porque é um povo escolhido. Percebe? Versículo 11: Não retenha de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre na tua graça. Olha aí a doutrina da graça aí também, já fruindo lá, a misericórdia do Senhor. Viu? Não retém de mim, o Senhor, a tua misericórdia. Essa é a oração que eu e você sempre devemos fazer. Ó, Senhor, derrama misericórdia, Senhor. Misericórdia, misericórdia o tempo todo. Porque a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E vamos ter que estar sempre fazendo menção a essa misericórdia. Versículo 12: não te em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançam tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Tá vendo? As minhas iniquidades me alcançaram. Ó, quando vi a palavra que me alcançaram, sabe o que veio no meu coração? Me alcançaram porque eu corro delas. Me alcançaram e eu lutei contra elas, mas elas me venceram. Né? O salmista não foi ao encontro da iniquidade. A iniquidade alcançou o coração dele. E se não alcançou, piorou. Que se ele foi ao encontro, aí que é pior para ele. Eu tenho falado
repetidas vezes para o meu povo, para vocês. Você deve lutar. Enquanto Deus está vendo você lutando no MMA, você pode cair 1000 vezes, porque você está lutando. Mas na medida que você se entrega, já não há mais sacrifício. A entrega total ao pecado é um problema seríssimo na vida de um cristão. Seríssimo. Lute sempre. Lutando sempre, você pode cair e levantar sempre também. Ok? Versículo 14 no final. Cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem bem feito, bem feito. Ignomínia é o que Cristo passou na cruz do Calvário, vergonha extrema, desprezo. E o salmista está dizendo aqui de pessoas que tinham esse desejo para com a vida dele. Olha, como eu sempre digo, o contexto é teocêntrico. Então, o ímpio, esses adversários, ele é sempre interno e externo. E ora, com quem o salmista vivia mais contato? Com o inimigo ou com o amigo? Claro que com o amigo. Porque com o inimigo, geralmente, ele só vivia na hora de guerra. Eram poucos contatos do povo de Deus com o inimigo. O povo de Deus se relacionava essencialmente com o povo de Deus. E dentro do povo de Deus tem essas pessoas mais, pessoas corruptas, pessoas ímpias, pessoas que desejam mal, que maquinam assassinato, como diz lá no outro salmo, que vão dormir e ficam maquinando mal. E o salmista vai exortar, né? Ai daqueles que vai dormir e fica maquinando mal. Né? O provérbio fala sobre isso, não é isso? Então, é uma realidade que sempre aconteceu desde que existe relato de povo de Deus. De Gênesis e Apocalipse, dentro do povo de Deus, há pessoas más, pessoas maliciosas, pessoas que desejam mal, né? Pessoas que têm título de povo de Deus, mas são ímpias, que praticam impiedade. Então o salmista está pedindo isso aí, me livra dessas pessoas. Ok? E Paulo vai falar, se você encontrar uma pessoa dessa, que dizendo ser irmão, fofoqueiro, faccioso, não, nem coma com essas pessoas, se afaste dessa pessoa. Porque tem pessoa que tem mania de falar assim, ó, não, eu sei que ela é assim, mas comigo ela não é. Ah, não é contigo, mas é com os outros. Então, desde que não é contigo, né, não há problema nenhum. Vai falar, se afasta dessa, se declaradamente ela tem comportamentos contrários à palavra de Deus, não é um momento, é a vida dela, ela é assim, não tem esse negócio de amizade. A tua amizade maior é com Deus, o teu compromisso maior é com a palavra de Deus. Pode ser o teu parente, teu filho, tua filha, alguém do teu sangue. Se constantemente se comporta de maneira contrária à palavra de Deus, declaradamente, se afaste. E o versículo 17 encerra. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Será que isso aqui foi escrito por Davi? Bom, se esse salmo foi escrito por Davi, Davi é quem? O rei de Israel. O rei de Israel, dizendo que é pobre e necessitado? Sim, ele entende que a riqueza dele não passa do nada, que riqueza dele não é nada diante do Senhor, que com tudo que ele tem, ele necessita. Ele é um pobre miserável. Ele necessita do Senhor. A riqueza dele não é a felicidade dele. A riqueza dele não é tudo nele. Ele depende do Senhor. Por isso ele fala, eu sou pobre e necessitado. Né? Cuida de mim, Senhor, porque as minhas riquezas, o meu poder, não vai cuidar de mim. É o Senhor que cuida de mim. E literalmente, se não é Davi, é outro salmista, ele está passando situações, né? Ele não está muito diferente do outro, não. O outro é rico, mas sabe que é pobre. O outro é pobre, literalmente falando pobre, e ele sabe que na pobreza dele, ele pode contar com a riqueza do Senhor. E o Senhor pode fazer ele tão realizado como que aquele que tem riquezas materiais. Nós já passamos por esses salmos aqui e outros textos bíblicos, falam que da alegria que o Senhor produz no coração. Então, a alegria que o Senhor produz no meu coração, no seu coração, ela não depende de nós termos bens ou não. Deus pode produzir uma alegria infinita, uma alegria transbordante em nós. Temos paz e alegria, independente de bens financeiros. Como já falei outras vezes, quantos ricos, pessoas
estabilizadas financeiramente, abandonaram tudo para fazer missões, para cuidar de leprosos, de feridas, cuidar de pessoas, e eram pessoas totalmente realizadas em Deus. Por que isso? Porque a nossa verdadeira alegria está em Deus e não nessa matéria humana. Tudo isso aqui é passageiro, sobremesa, como falei, como preguei no domingo. Sobremesa, que o prato principal é Deus. É isso, meu irmão. É isso, minha irmã. Salmo 40. Não esqueça, se inscreva no canal, apoie o canal. Ali aqui embaixo tem se inscrever, tocou, está escrito. Deu o seu like, ajudou muito. Fez o comentário, ajudou mais ainda. Pelo menos se inscreva e dê o seu like. Nos ajude, faça a sua parte, que nós fazemos a nossa. Aqui, pastor René Ricardo, pense em todas essas coisas. E que Deus nos abençoe.